Mato Grossense de Letras, Luciene de Carvalho. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, autoridades aqui presentes, meus filhos, minha filha, meus netos, netas, minhas noras e meu genro, meus irmãos e minhas irmãs, meus afilhados também aqui presentes, meus sobrinhos, sobrinhas, meus alunos, queridos alunos, amados pacientes, amigos, e aqui eu não posso deixar de falar de uma pessoa que tem um grande significado na minha vida. Digo não uma pessoa, mas um casal, né? Cidinho Santos, que além de ser meu compadre, é um homem que eu admiro bastante. E a sua esposa, minha comadre, Marli Becker, que também mostra os exemplos de uma família aqui presente hoje comigo. Muito obrigada, meu compadre. Muito obrigada, minha comadre. Senhoras e senhores, boa noite. Durante a campanha, eu apresentei-me aos acadêmicos como uma caminhante. Isso porque, desde a infância, meu percurso até a escola foi acompanhado por reflexões sobre as minhas chances na vida. Caminhei sem descanso e hoje, eis-me aqui, agradecida pela eleição nesta Academia de Letras. Ao relembrar as caminhadas a pé, no chão batido rumo à escola, levando a tiracolo um embornal que minha mãe havia confeccionado. Dentro desse embornal, um lápis e um caderno. É impossível não me emocionar hoje aqui, com o reconhecimento dos meus confrades e confreiras. Tomar posse em uma cadeira da Academia Mato Grossense de Letras não é apenas cumprir um rito institucional, é atravessar um limiar simbólico. A partir de hoje, caminho de mãos dadas com o tempo e com a memória. São companhias exigentes, pois reclamam de mim dedicação constante. A academia é a casa da palavra e da escrita. Aqui, a linguagem não se reduz à função de comunicar, mas sim, ela revela sentidos. Nunca a palavra é neutra, ela abre fendas, ela faz emergir múltiplos significados. Ela traz à superfície aquilo que muitas vezes permanece oculto. Foi Sigmund Freud quem primeiro se interessou em tecer articulações entre a psicanálise e a arte, arriscando-se nessa ousada empreitada. Serviu-se da criação artística como aliada e dela se valeu de diferentes modos ao longo de suas construções teóricas. Aproximou-se da literatura não para explicá-la, mas para aprender com ela. Nos sonhos, nos mitos, nos personagens trágicos e nas narrativas que atravessam o tempo. Reconheceu aquilo que escapa à razão, o desejo, o excesso e o indizível. Esse caminho, por vezes tortuosos, foi retomado por outros analistas que, dialogando com a arte e a literatura, produziram avanços, mas também desvios significativos, sem jamais perder de vista a intuição inaugural de que a criação artística antecede a teoria
e de que a palavra poética sabe antes e diz mais. Talvez por isso, Manuel de Barros nos advirta que as coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. A literatura, assim como a escuta psicanalítica, exige outro olhar, atento às margens, ao ínfimo, ao que não se enquadra. É nesse território que o humano insiste em existir e que a arte encontra a sua força. Ingressar na Academia Mato Grossense de Letras representa, portanto, um grande desafio: habitar um espaço onde a palavra não explica, mas cria, não organiza, mas desloca. Onde a oralidade e escritura se entrelaçam e cada voz amplia o modo de dizer e de existir da Casa Barão de Melgaço. A cadeira número 20 que passo a ocupar tem como patrono José Estevão Correia, como vocês viram nessa apresentação teatral, a figura central na história educacional e cultural de Mato Grosso. Nascido em Cuiabá, em 2 de agosto de 1840, dedicou 47 anos de sua vida ao magistério, compreendendo a educação como uma missão pública e compromisso ético com a formação do humano. Professor amplamente reconhecido, foi inspetor escolar, diretor do Liceu Cuiabano, instituição da qual foi um dos seus fundadores, e professor de língua portuguesa por muitos anos. À frente da instrução pública de Mato Grosso, ele imprimiu seriedade, prestígio, eficiência e educação estadual. Nilo Póvoas o reconheceu como uma das figuras de maior relevo no cenário político e social de nossa terra, destacando sua contribuição decisiva para a formação intelectual do povo mato-grossense. Homem de temperamento reservado, mas de fino humor e vasta cultura, José Estevão Correia possuía uma biblioteca plural, onde conviviam filosofia, ciências, história, matemática e literatura. Amava a música, tocava piano e violino, promovia saraus em sua casa e participava intensamente da vida cultural cuiabana. Atuou no jornalismo, na política, foi deputado estadual por 2 legislaturas e integrou o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Faleceu em Cuiabá em 12 de outubro de 1917, deixando como legado a convicção de que educar é, antes de tudo, formar pelo exemplo. O primeiro ocupante desta cadeira foi Filogônio de Paula Correia, educador, historiador, homem público e fundador de instituições fundamentais da vida intelectual mato-grossense. Professor titular de História do Liceu Cuiabano, projetou a história de Mato Grosso para muito além das fronteiras, afirmando-a em estudos, encontros e encontros nacionais. Ele foi o fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso e do Centro Mato Grossense de Letras. Foi como afirmou Benedito Pereira do Nascimento, homem de fidelidade aos princípios, à sua gente e à alma nacional. O segundo ocupante, José Adolfo de Lima Avelino, trouxe para esta cadeira a densidade do pensamento jurídico, aliada à experiência de vida pública. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais no Rio de Janeiro,
Exerceu a advocacia, a magistratura, o magistério e funções públicas relevantes em diferentes regiões do país. Professor de Direito Romano da Faculdade de Direito de Mato Grosso, sua trajetória revela o diálogo fecundo entre o saber jurídico, a educação e a responsabilidade institucional. O terceiro ocupante, Domingos Sávio Brandão Lima, reuniu em sua vida a pluralidade do intelectual comprometido com seu tempo. Jurista, professor, magistrado, escritor e homem de cultura. Atuou em 3 estados da federação. Exerceu magistério em diferentes níveis e publicou vasta obra jurídica, história e educacional. Desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Professor catedrático e autor prolífico. Inscreveu nesta cadeira o rigor do pensamento, a vocação pedagógica e o serviço à vida pública. E o quarto ocupante foi o acadêmico Benedito Pereira do Nascimento, cuja trajetória honra esta casa e a cultura mato-grossense. Magistrado, professor intelectual de sólida formação humanística, exerceu funções relevantes no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Eleitoral e em instituições culturais. Sua atuação foi marcada pelo equilíbrio, erudição e fidelidade aos valores éticos. A ele eu devo, além da herança desta cadeira, uma leitura sensível e profunda do patrono José Estevão Correia, que permanece como referência intelectual e moral. Esses educadores e escritores legaram-nos não apenas uma sucessão de nomes, mas uma herança simbólica, viva e exigente. Como primeira mulher a ocupar esta cadeira na Academia Mato Grossense de Letras, assumo o compromisso de caminhar na preservação do acervo e da memória, no estudo das ciências sociais e, sobretudo, na divulgação da literatura mato-grossense, especialmente junto às novas gerações. Esse compromisso é intrínseco à minha profissão, como educadora, como assistente social, como psicóloga e psicanalista. Eu lido com as palavras, com a escuta e com o silêncio. Contudo, diante da literatura, poesia, crônica, conto e romance, é preciso renovar e redobrar o respeito e a responsabilidade, pois os autores não falam apenas por si, eles criam mundos e subjetividades. Esta cadeira, ela nunca esteve vazia. Ela foi habitada por educadores, juristas, historiadores e homens públicos que compreenderam a palavra como instrumento de formação, reflexão e serviço. Hoje, é ocupada por uma psicanalista, cujo interesse maior é a arte, o que torna ainda mais significativa a convivência com os literatos desta casa. Sigo adiante, com o sonho realizado de ocupar uma cadeira entre os nomes que constituem a intelectualidade do nosso Estado, com os olhos voltados para o futuro, sem perder de vista o importante legado da Casa Barão de Melgaço. Faço nesse momento um apelo às autoridades públicas para que apoiem a Academia Mato Grossense de Letras, instituição centenária que valoriza, preserva e difunde as letras produzidas em Mato Grosso. É urgente que as escolas ensinem história, geografia,
e, sobretudo, literatura mato-grossense. Há mais de 100 anos, a Academia Mato-Grossense de Letras tem cumprido um papel que muitas vezes antecede o próprio poder público. Recebe estudantes, promove visitas e palestras, distribui livros e celebra com a comunidade a arte produzida em nosso estado. É inadmissível que o mais prestigiado Centro Cultural de Mato Grosso não seja priorizado por nossos representantes. Recebo esta honra com profunda gratidão e com elevado sentido de responsabilidade que ela me inspira. Ao adentrar esta casa de letras, guardiã da memória e da cultura de Mato Grosso, trago comigo a convicção de que a palavra e a escrita são sementes de pensamento, de cultura e transformação. Neste mês dedicado às mulheres, reafirmo o meu compromisso de que minha voz nesta academia permanecerá sempre firme na defesa da justiça e plena participação das mulheres na construção da história. Nesta data tão significativa, elevo também meu pensamento à memória de minha mãe. Foi dela que aprendi as primeiras lições de vida. Sua força, serena e silenciosa, foi para nós, suas filhas, a expressão mais verdadeira da grandeza e da força genuína das mulheres. Que a palavra, essência desta casa, continue sendo luz a iluminar nossos caminhos, memória viva da nossa cultura e esperança a inspirar as gerações vindouras. É na memória de minha mãe que encontro ainda hoje a chama que me recorda que a verdadeira força das mulheres nasce das lições de vida. Que essa chama permaneça viva em minha palavra e em minha caminhada. Por minha mãe e por todas as mulheres. Encerro agradecendo à minha família, aos meus filhos, aos amigos, aos mestres, aos colegas, aos meus alunos e aos meus pacientes que sustentaram minha caminhada até aqui. Agradeço de modo especial aos confrades e confreiras pela confiança e pela acolhida. Com humildade, eu aceito esse pacto com o tempo, mesmo sabendo que ele me consumirá. Ainda assim, virá o futuro, porque o presente já está emprenhado de esperança por mais arte e por mais vida. Muito obrigada.